Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo tenha descansado, que todo mundo tenha aproveitado essas 2 semanas para ficar, né, de boa, brincando, fazendo as coisas que gosta. Mas agora nós precisamos retornar com os nossos compromissos com as atividades da escola, tudo bem? Então a gente continua tendo aulas assim, em vídeo, mas nós temos algumas novidades, que a partir de agora uma vez na semana, a prof vai avisar no planejamento quando vai acontecer. Então, nós vamos fazer umas reuniões por um aplicativo chamado Zoom. Então, esse aplicativo, a gente consegue fazer uma chamada de vídeo. A prof liga para todo mundo ao mesmo tempo e a gente vai conseguir se enxergar, conversar e fazer uma atividade assim. Então eu vou explicando para as mães ao longo dessa semana, para na semana que vem a gente já começar com as nossas reuniões usando esse aplicativo, tudo bem? Bom, então, dicas para a gente começar, né, as nossas aulas de uma maneira leve, de uma maneira tranquila e organizada. Eu gostaria que vocês sempre estivessem atentos ao planejamento da semana. Então a prof manda para as mães na segunda-feira, mas eu já deixo tudo postado lá no Classroom. Vou anotar uma coisa aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Acho com 2 S. Classroom. É por aqui que a prof manda o planejamento e manda também, deixa lá as atividades, é onde vocês vão me entregar. O que eu gostaria? Olhem o planejamento e tentem postar diariamente no Classroom as atividades. Por quê? Porque lá fica tudo salvo juntinho, eu consigo criar pastas com o nome de cada um de vocês e aí fica salvo em um lugar seguro, no meu computador, porque o celular da prof, ó, o coitadinho já tá cheio, a memória não aguenta mais nada. Então, para que a prof consiga olhar as atividades de vocês, precisa ser postado no Classroom. Bom, então vamos lá. Gostaria que vocês se organizassem durante a semana para fazer sempre um pouquinho. A prof sempre vai dando um pouquinho de atividade por dia, assim como as professoras Mônica e a professora Edilceia, elas também dão um pouquinho de atividade por dia. Tentem fazer as atividades do dia. Vocês não vão para a escola, a gente não fica lá na escola da 1 até as 5h30? Então usem o período da tarde ou da manhã, o que vocês preferirem, mas usem um período para se dedicar às atividades, para assistir o vídeo com calma, para pegar a apostila, para fazer a atividade com capricho, com carinho, que eu sei que vocês conseguem. Se a gente deixa para a última hora, se a gente não faz as coisas no dia, vai acumulando muita coisa e aí a gente não dá conta. Então vamos combinar assim? Fazer cada dia um pouquinho. Pega o planejamento da segunda-feira das 3 professoras e vai marcando o que você fez. Faz a segunda, na terça faz as atividades da terça, porque assim você vai indo um passinho de cada vez. Assim você não vai ficar sobrecarregado lá no final da semana ou no final do bimestre. Beleza? Ótimo! Então nós vamos continuar as nossas aulas, nós vamos continuar tendo vídeos diferentes e eu espero que vocês gostem, que participem, que vão contando para a prof o que vocês estão achando, beleza? Então vamos lá! Na aula de hoje nós vamos ler um poema, porque se vocês lembram, o tema do capítulo que nós estamos estudando é poemas, né? Poemas, emoções. Então, lá na página 44 da apostila de português, nós temos um poeminha que se chama O Menino que Carregava Água na Peneira. Antes de fazer a leitura, nós temos que ver ali no início de conversa que diz o seguinte: há diversos poetas brasileiros que escreveram poemas belos e com muita sensibilidade. Dentre eles, merece destaque Manuel de Barros. Esse poeta escreveu para o público adulto e infanto-juvenil. Seus poemas são conhecidos por tratar de temas simples, que muitas vezes passam despercebidos por nós. Agora leia o poema com bastante atenção e descubra por que o menino quis carregar água na peneira. Então, presta bem atenção, a prof vai fazer a leitura, mas depois eu quero que vocês leiam outra vez, tudo bem? Então vamos lá. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira.
A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele, para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: "Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos." Bom, então, como a prof sempre conta para vocês, nós temos aqui embaixo nas letras pequenas o nome do autor, Manuel de Barros, o nome do poema, O Menino que Carregava Água na Peneira. Esse poema está em um livro do Manuel de Barros que se chama Poesia Completa, foi publicado em São Paulo pela editora Leia em 2010 e o poema encontra-se nas páginas 469 e 470. Bom, ali embaixo nós temos duas palavras que aparecem no texto e que elas são, as palavras estão grifadas com uma ondinha verde, que é peraltagens e prodígios. Peraltagens quer dizer travessuras, traquinagens, né? Fazer algumas bagunças. E prodígios é habilidades ou talentos fora do comum, né? Coisas que são avançadas para a idade, são coisas, então, habilidades. E aqui na página 46 nós temos o Manuel de Barros, o poeta Manuel de Barros, conhecido como Nequinho por sua família, nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso. Escreveu seu primeiro poema aos 19 anos e daí em diante estava sempre no meio dos versos. Sua primeira publicação foi o livro Poemas Concebidos Sem Pecados, lançados em 1937. Bom, então nós temos uma foto dele ali, um senhorzinho simpático. E nós vamos fazer então algumas atividades. A prof vai explicar para vocês, a gente vai lendo com calma e aí vocês vão fazendo em casa, tudo bem? Então vamos lá. Ali na interpretação oral, que é aquela pergunta que a gente conversa, ela diz assim: que impressões ou que emoções você teve ao ler o poema, né? Então eu quero que vocês leiam esse poema outra vez e reflitam um pouquinho sobre o que ele está dizendo ali, sobre carregar água na peneira, né? Sobre a mãe dizendo para ele, né? Que carregar água na peneira era igual fazer outras coisas, né? Que ele estava ali citando. Então, vamos para a interpretação escrita. Eu quero que vocês pensem, né? Nessa questão número 1 aí da interpretação oral. Número 1. O que a mãe compara o fato do menino carregar água na peneira? Sublinha a resposta no poema. Então a gente volta na página 44 e vai sublinhar. Então você faz uma linha reta. As coisas que a mãe compara. Então na página 44 estão as comparações ali. E eu vou dar uma dica e vocês encontram as outras. A dica a primeira que ela diz era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. Então colocar água na peneira é a mesma coisa que pegar o vento, sair correndo e mostrar para os irmãos. Que ela está querendo dizer que são coisas impossíveis, que é impossível colocar água na peneira, que é impossível pegar o vento e sair correndo. E tem mais outras duas coisas que ela compara, carregar água na peneira, com mais outras duas coisas que são ditas como impossíveis pela mãe. Então você coloca lá. O que todos esses elementos comparados têm em comum? O prof já deu uma dica, já falei aqui várias vezes. Todas essas coisas são... Aí você completa lá com a resposta. 2. Como o menino é descrito nesse poema? Então nós temos
3 características. E nós estamos ali na página 44, que diz: o menino era ligado em despropósitos. E depois vai falar sobre mais outras 2 características dele. Então, você procura lá. Número 3. Releia 2 versos do poema. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Então, nós temos 2 palavras aqui. Vazio. Deixa a prof apagar essas linhas aqui. E nós temos a palavra cheio. Lembra que na aula passada a prof falou que essas palavras aqui, elas são sinônimas, que elas têm o mesmo significado? Então, essas palavras aqui, elas têm um significado contrário. Então, elas são chamadas de palavras antônimas. Opa, quase que não deu. Antônimas. Vou apagar para não ficar esse quadro feio assim. Vamos lá. Então, de acordo com os sentidos que apresentam as palavras em destaque nesses versos, elas são chamadas de... O prof acabou de dar uma dica colocando no quadro e você marca um X na opção. Letra B. Como o menino explica sua preferência pelo vazio? Então, lá no texto você vai tirar a explicação dele do porquê que ele prefere o vazio. 4. Releia estes versos do poema. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. Então, ele descobriu que quando ele escrevia os poemas, quando ele escrevia os textos, as redações, era a mesma coisa, ele conseguia carregar água na peneira. Então, vamos ver o porquê. Então, você vai marcar a alternativa correta, né? Que está falando sobre essa expressão. Indica o transporte de água em uma peneira ou indica coisas impossíveis de ocorrer na realidade. Então, bom, gente, então como vocês viram aí, a prof estava explicando para vocês, estava lendo as páginas 44, 45, explicando as atividades, mas o que aconteceu foi que a bateria da câmera acabou, então a prof vai retomar. Então nós vamos ali na página 47, onde tem esse quadrinho que ele é amarelinho. E ali diz assim, ó: quando empregamos palavras e expressões com o seu significado primitivo exato, usamos a linguagem literal. Quando damos outros significados às palavras para criar imagens e sentidos diversos, utilizamos a linguagem figurada. Então, nós estávamos falando de 2 tipos de linguagem. Linguagem literal e linguagem figurada. Então, vou escrever aqui, ó. Então, quando a gente usa uma linguagem literal, nós estamos falando do real significado de uma palavra. Nós estamos falando da palavra com o significado exato dela, né? Caneta é uma caneta. Agora, quando nós usamos uma linguagem figurada, acontece que nós estamos adaptando, nós estamos dando outros significados para a palavra. Ótimo, então se você perceber, o texto que a prof tinha lido para vocês se chama O Menino que Carregava Água na Peneira. E aí, nós vimos que lá tem várias frases usando linguagem figurada, né? Então ele diz assim, a mãe disse, né? A mãe disse para o menino que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. Elas estão usando uma linguagem figurada para fazer imagens, para poder explicar para o menino uma coisa ali que ela estava conversando com ele. Então ela não está usando a linguagem literal, ela não está falando que aquilo realmente está acontecendo, que aquilo realmente tem um significado. Então ela usa uma linguagem figurada. Continuando lá. Identifique no poema os versos que indicam 3 peraltagens que o menino fazia ao escrever e contornos. Então você vai lá no texto, você vai procurar quais são essas peraltagens, essas traquinagens, né, essas coisas que ele fazia e vai contornar. Como que contorna, professora? Assim, ó. Desse jeito, tá bom? Ótimo. 6.
Releia o verso a seguir. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. A palavra destacada pode expressar diferentes sentidos, dependendo do contexto. Pinte o quadrinho que indica o sentido expresso nesse verso. Então, a palavra que está destacada é a palavra reparou. Então, aqui, reparou, a mãe reparou. O que a mãe fez? Será que a mãe percebeu ou será que a mãe consertou? Por quê? Essa palavra tem dois sentidos diferentes. Você vai marcar o qual você acha que está correto. Virando a página, na página 48, nós temos o número 7 que diz o seguinte. O menino que carregava água na peneira é um poema narrativo, ou seja, um texto que conta uma história em versos. Letra A. Qual é o enredo do poema lido? Então, o que acontece nesse poema? Você vai fazer um resumo geral, gente, é pouquinho, sobre o que está falando esse poema e você vai escrever na letra A. Letra B. Quem são os personagens? Quem é que aparece no poema? Anota na letra B. Letra C. Assinale a alternativa correta sobre quem conta a história do poema. Então, quem é que está contando? Primeiro, a história é contada pelo menino, o qual explica como virou poeta. Segunda opção, a história é contada por alguém que está de fora, mas comenta o que está acontecendo. Então agora, quem é o narrador? O narrador é o menino ou é um observador que está de fora, olhando o que está acontecendo e está relatando? Vai marcar um X na alternativa que você acha que é correta. Letra D. Copie os versos em que é possível perceber a passagem de tempo do poema. Então, no poema nós conseguimos perceber que o tempo está passando. Você vai copiar esses versos, né, aqui na letra D, os versos que mostram que o tempo está passando. Letra E. É possível identificar o espaço desse poema? Comente. Será que a gente consegue identificar onde esse poema está acontecendo? Aí você coloca aqui se sim ou não e vai escrever, né, vai justificar sua resposta. Por último, o número 8 você não precisa fazer, ok? Repetindo, o número 8 não precisa fazer. Nós vamos para a leitura que tem aqui embaixo que diz assim. O poema narrativo é um texto que narra uma história em versos, com personagens, narrador, tempo e espaço. Geralmente ele é mais extenso que os outros poemas e também pode apresentar rimas. Lembra que a prof contou, né, uns poemas para vocês, mostrei que existem os versos, as estrofes. Então, quando nós estamos falando de um poema narrativo, nós percebemos que está sendo contada uma história em formato de versos. Então, nós temos os personagens, nós temos o narrador, nós temos onde está acontecendo, o tempo que está acontecendo, e aí também pode aparecer rimas nesse tipo de poema. Bom, vocês vão fazer as atividades, né? Com capricho, com carinho, vão voltar, vão ler o texto. E na próxima aula nós vamos fazer as correções. O que vocês estão fazendo aqui é uma interpretação de um texto, que no caso é um poema narrativo. E também nós já estamos relembrando algumas coisas, né? Primeiro aqui, linguagem literal e figurada, também estamos falando um pouquinho do tipo de narrador, né? Que tipo de narrador que tem aqui nessa história, enfim. Então vocês vão fazer atividade e logo a gente volta com as correções, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!